Olha, propagandas prometendo melhorias na saúde estão por toda parte, né? Seja nos sites, redes sociais, né? Embora pareçam convincentes, muitos destes anúncios, principalmente quando se envolve a alimentação, não possuem um embasamento científico necessário para ser adotado sem antes passar por uma análise de um especialista, né? E a gente vê muito essa questão, por exemplo, de dieta da tireoide, né? Mudanças na alimentação que poderiam tratar ou reverter as doenças relacionadas à glândula. Aí a pessoa vai e cai com todo gosto nessas dietas mirabolantes que as internets nos oferecem e depois o prejuízo aparece na nossa vida, né? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a nutricionista Isabelle Cláudio. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Isabelle, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Bom dia, Geraldinho. É um prazer, uma alegria imensa estar aqui mais uma segunda-feira. O que é que tem a ver tireoide com alimentação? Tem a ver tudo, Marcos. A tireoide é meio que o termostato do nosso corpo. A partir dela é que todas as outras coisas, né, digamos assim, elas podem funcionar. Todas as células do nosso corpo, elas têm receptores para os hormônios da tireoide. E uma vez que esses hormônios podem estar em deficiência, né, ou qualquer alteração que venha a acontecer nessa tireoide, o nosso corpo passa a sentir isso. E por isso os sintomas de um hipotireoidismo, de um hipertireoidismo, de uma tireoidite Hashimoto, eles são muito, né, de uma tireoidite autoimune, como a gente chama, eles são muito intensos, né? Pessoas com cansaço extremo, aquele cansaço nas pernas, dores nas pernas, né? Muitas vezes é até confundido com outras doenças, principalmente psicossomáticas, assim, né? Porque a pessoa pode ter depressão, ansiedade, palpitação. Então, assim, são confundidas com várias outras doenças. E é um início ou já uma instalada doença nessa tireoide. Então, assim, a alimentação, ela tem tudo a ver com a tireoide. Tudo, praticamente tudo. Seu estilo de vida tem a ver com a tireoide, porque ela exige a tireoide. Eu gosto de brincar dizendo que a tireoide é tão exigente, que ela exige de você um padrão ouro de qualidade de vida. Então, você tem que ter atividade física regular, você tem que ter uma alimentação de boa qualidade, você tem que estar sempre em controle emocional, né? E as pessoas que sofrem com essa questão de uma vida muito agitada, de um estresse muito exacerbado, ela pode estar aí prejudicando, sim, a sua tireoide. Então, ela exige também um controle de sono muito adequado, uma qualidade. A gente não diz apenas quantidade de sono, é qualidade de sono, porque tem pessoas que têm 8 horas de sono, mas passam a noite acordando, indo ao banheiro. Então, isso não é qualidade. Então, a gente tem que ter quantidade e qualidade de sono, tá? Então, assim, o que é que a gente precisa entender da tireoide para que as pessoas cuidem, né? Se cuidem. Quem já tem algum problema de tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo, e aí a gente também pode tratar da tireoidite autoimune, né, que já envolve o nosso sistema imunológico, né? Um desarranjo aí nesse sistema imunológico. Então, gente, o que é que a gente precisa entender? Muitas coisas, antes de qualquer coisa, para que a gente lide com tireoide, a gente ouve muito intestino-cérebro, né? Ligação entre o intestino e o cérebro é direta, ligação entre o intestino e o fígado. A ligação entre o intestino e a tireoide também é algo que se faz muito presente e que a gente hoje observa cada vez mais nos estudos. Então, quando a gente não tem um intestino saudável, eu que sempre falo, né, de intestino, estômago, né, que adoro. Então, assim, quando a gente não tem um intestino muito saudável, quando a gente tem uma desbiose lá no intestino, que é a alteração, né, de bactérias ruins ou de fungos, né, um supercrescimento desses fungos no intestino, a gente já falou até um programa aqui sobre síndrome fúngica. Então, quando a gente tem um supercrescimento de bactéria nesse intestino, de fungo, quando a gente tem uma permeabilidade intestinal, quando essas porteirinhas do intestino estão abertas, elas não estão regulando quem entra e quem sai. Quando a gente tem uma má digestão, que começa lá no estômago, tá? E a gente tem uma baixa quantidade de ácido no estômago, nosso estômago é para ser ácido, tá, gente? Então, quando a gente tem uma baixa acidez desse estômago, né? Reduz aí
a gente já começa a prejudicar a absorção de nutrientes, que são essenciais para a produção aí desse hormônio, né, da tireoide, ou a produção ou a sua ativação nos outros tecidos. Então, aí começa com essa a má digestão ou uma baixa acidez de estômago, a deficiência de ferro, né, a dificuldade de absorção de ferro. Então, assim, o ferro é extremamente importante para essa produção desse hormônio, tá? Então, assim, quando a gente vê uma pessoa que tem anemia, quando a gente tem uma pessoa com a baixa de ferro muito grande, a gente já pode investigar também essa tireoide, porque o ferro vai lá, o ferro em deficiência, ele vai estar diretamente relacionado também com essa produção do hormônio da tireoide. Existem alimentos que inflamam a tireoide? Gente, sim, vamos dizer assim, eu não diria assim, inflama, mas eu vou usar esse termo, inflamam a tireoide sim. Porque quando eu falo assim, Isabelle, quando eu digo, gente, ó, tem um padrão ouro de qualidade de vida, uma alimentação saudável. Então, a partir do momento que você desvia disso aí, que você passa a comer alimentos, né? Colocar no prato alimentos industrializados, com muito agrotóxicos. Hoje a gente já sabe que os agrotóxicos, eles são muito prejudiciais. Então, assim, agrotóxicos, a gente está consumindo muito alimentos industrializados, embutidos, que tem, além de tudo, tem um grande teor de aditivos alimentares. Então, assim, esses aditivos, todos esses tipos de, como é que eu posso chamar? Do que não é natural, do que não é reconhecido, ele pode sim inflamar a tireoide. Não só a tireoide, mas outros órgãos, mas também a tireoide. E eu queria aqui botar abaixo um mito que pessoas que têm problemas com a tireoide, né, pessoas que têm um hipotireoidismo, né, não podem consumir brócolis, né, as brascas que a gente chama brócolis, couve, né, essas folhas verdes escuras, porque eles têm uma substância chamada tiocianatos. Gente, na verdade, para que isso venha a causar algum problema, você precisa comer 1 quilo disso aí por dia. Ninguém vai comer 1 quilo de brascas por dia, né? Uma forma de minimizar isso aí é você levando ao cozimento. Mas nada impede que você tome seu suco verde, nada impede que você coma esses vegetais crus, né? No caso da folha de couve. Então, não impede. Tá? Também não impede que você coma seu brócolis normalzinho, coloque no suco, tem pessoas que colocam sim no suco, não tem problema. Você teria, mais uma vez, que consumir 1 quilo disso aí para que pudesse causar problema. Outra coisa que eu lembrei agora é em relação à soja, tá? Eu sempre digo aos pacientes, eu não gosto muito dessa ideia de consumo de soja frequente e em grande quantidade. Uma pessoa que por exemplo, faz uso de leite de soja muitas vezes ao dia e por muitos e muitos anos. Eu não sou muito fã, porque a soja, em algum momento, ela pode inibir essa captação de iodo pela tireoide. E aí a gente inicia uma deficiência, tá? Então, assim, não que você não vá consumir soja, você pode consumir a soja de forma normal, né? Como a gente consome. Tem pessoas que comem feijão 3 vezes na semana. Não estou falando feijão, tá, gente? Não é proibido, não. Eu estou só dando um exemplo. Então, assim, é quantidade e frequência, tá? Então, assim, tenham cuidado, porque ele realmente inibe essa captação aí do iodo pela tireoide, tá certo? Então, assim, o que inflama, gente, é o que eu sempre bato no ponto sempre. Se você tem um corpo inflamado, você vai trazer isso, gerar essa inflamação para outros órgãos também. É a questão. Se você detona seu intestino, se você tem algum problema que você está passando por essa desbiose, essas porteirinhas do intestino abertas, isso vai gerar outros problemas. Você vai ativar aí uma autoimunidade que vai também começar aí a destruir, digamos assim, as células da tireoide e você causa uma tireoidite autoimune, tá? Então, assim, tudo parte aí de como você se comporta frente à alimentação, tá? O ouvinte pergunta aqui se é possível encontrar e onde encontrar o iodo na alimentação. Olhe, segundo os estudos, o Brasil já existe as pessoas, né? Nós brasileiros temos suficiência de iodo. Por quê? Porque o iodo, ele é adicionado ao sal de cozinha, tá? Então, assim, nós temos suficiência de iodo. O iodo só é suplementado caso a gente observe deficiência. E isso muitas vezes é feito pelo médico, quando ele observa, né, uma deficiência desse iodo,
que aí é parte de diagnóstico médico isso aí, tá? Então, na alimentação a gente tem alguns alimentos, mas assim, a principal fonte ele é adicionado ao sal de cozinha, tá? Isabelle, mas eu não adiciono sal na minha alimentação, mas a gente também parte aí do princípio que a gente também tem muitos alimentos industrializados, tá? Isabela, eu tenho tireoide e gosto muito de cenoura e também estou com uma tosse seca. Será que é por conta da tireoide? Dá uma coceira na garganta, a tosse é seca. E aí? Gente, é assim. Primeiro, a gente precisa ver a questão de você procurar um médico. Porque esses sintomas, eles podem ser muitas coisas. Pode ser um refluxo, né? Pode ser... Sim, a tireoide você precisa avaliar através de ultrassonografia que o médico iria solicitar. Então, isso aí pode ser diversas causas. Diversas causas. E ela falou da cenoura o quê, Marcos? Ela gosta de cenoura. Tem alguma relação com a tireoide? Não. E ela tem problema de tireoide, é isso? Ela tem sim tireoide. Pronto. Então, assim, gente, a gente precisa entender que alguns sintomas que a tireoide pode vir a causar, caso tenha nódulos, aí isso sim seria averiguado através de um ultrassom. Mas assim, quando a gente faz, você já sabe que tem a doença e você faz o controle hormonal disso aí, que é aquele remedinho que o médico passa, né? O hormônio para suprir aí essa deficiência que você toma de manhã, não pode tomar próximo à refeição, porque ele vai ser inativado. Então, assim, você tem que esperar 1 hora para poder se alimentar, tá? Então, assim, quando você tem níveis já hormonais séricos normalizados, então é vida que segue. Você faz a sua outra parte, controle alimentar, atividade física, porque quando você corrige isso, essa correção que é feita hormonal, né, que você faz esse uso hormonal oral, então assim, essa correção é feita. Então muitas pessoas dizem assim, Isabelle, eu não emagreço porque eu tenho hipotireoidismo. Não, gente, na verdade, ou eu engordo porque eu tenho hipotireoidismo. Gente, na verdade, quando a gente faz essa correção, né, isso a gente não vê muito sentido. Agora, quando isso está desregulado, a gente percebe muito mais a dificuldade de perder peso do que de engordar, tá? Então, aquela coisa, existe real a dificuldade de perder peso, sim, quando a pessoa está desregulada, tá? Com esses hormônios desregulados. Agora, para ganhar peso, é uma coisa muito irrisória, aí 2, 3 quilos, sim, a gente vê na literatura, mas não para ganhar peso. Então, assim, isso aí é algo que você precisa investigar, né? Você ir ao médico para observar a questão se realmente vem da tireoide, se vem de algum sintoma gástrico, e aí você reflete aí com um refluxo que causa essa tosse seca. Então, realmente é algo que precisa investigação médica. Então, só para fechar, quais são os principais cuidados que as pessoas que têm tireoide devem ter? Então, principais cuidados é uma boa alimentação em que a gente tenha a suficiência de zinco, de selênio, tá? E de ferro, porque se a gente não tiver uma boa saúde digestiva, a gente não vai absorver esses nutrientes, a gente não vai ter esse ferro disponível se a gente também não tiver uma acidez no estômago favorável. A gente precisa fazer uso do ômega 3, mais uma vez eu bato no ponto do ômega 3, tá? Eu, inclusive, recebi uma mensagem de um paciente, porque há quem não acredite no ômega 3, mas as pessoas precisam entender que o ômega 3, gente, ele precisa estar em equilíbrio, a gente precisa corrigir a razão ômega 6, ômega 3. Na nossa dieta ocidental, a gente só tem um excesso de ômega 6, que não é uma gordura tão interessante para estar sozinha, tá? E a gente precisa ter uma razão equilibrada desse ômega 3, e a gente não possui, a gente não consome ômega 3 aqui na nossa cultura, né? Então, a gente precisa fazer essa suplementação para equilibrar essa razão ômega 3 e ômega 6. E eu recebi uma mensagem de um paciente essa semana que me deixou absurdamente feliz. Ele estava com uma esteatose hepática bem avançada, né? Que é a gordura no fígado. E a gente fez algumas correções e ele mandou uma mensagem, Isabelle, eu posso tomar ômega 3 pro resto da vida, porque eu nunca me senti tão bem e nunca minhas dosagens do fígado estiveram tão boas. Então, gente, entendam, a gente precisa corrigir essa razão,
tá? A gente precisa corrigir isso. E para a tireoide não vai ser diferente, porque a gente trazendo o ômega 3, a gente vai baixar a inflamação a nível do intestino e de tireoide também, tá? Não é só no fígado, é em tudo isso, tá certo? Então a gente precisa trazer o ômega 3, a gente precisa corrigir esses nutrientes, observar no sangue se esses nutrientes estão baixos, porque muitas vezes tem pessoas que têm uma tireoide um hipotireoidismo subclínico, que é isso, Isabelle, os exames ainda estão normaizinhos, lá dentro da faixa de normalidade, a pessoa já apresenta sintomas de cansaço e muitos outros, e quando a gente vai ver, é só falta de correção de algum nutriente que está em deficiência no corpo, e aí a gente precisa também, então, gente, o básico é padrão ouro de qualidade de vida, observar se seu estômago está digerindo legal, se você não tem empachamento, né, que isso já pode ser um sintoma de baixo ácido no estômago, corrigir o intestino, e as deficiências, ter cuidado com as deficiências dos nutrientes que eu falei, e ter cuidado com esses irritantes, né? Esses aditivos alimentares, esses alimentos industrializados em excesso, tá certo? E ter cuidado com o consumo excessivo de soja. Tem mais perguntas? Doutor, eu quero saber, por favor, se você me responde, se tireoide em homem é pior do que em mulher, agrava mais. Por favor, um bom dia. E aí, Isabelle? Gente, deixa eu tentar explicar uma coisa, né? Todos nós temos o órgão, né? Todos nós temos a tireoide aqui localizada na parte da frente do pescoço, tá? Então, assim, o que é que acontece? Dependendo da forma como você descobre isso, né? Se você descobre inicialmente, se você já está descobrindo aí com muito sintoma, com a deficiência muito intensa, e aí depende muito dos sintomas de pessoa para pessoa. Depende também se essa pessoa tem uma autoimunidade. O que é isso, Isabelle? O que é por exemplo, uma tireoidite autoimune, que é o hipotireoidismo de Hashimoto, que a gente chama, né? É quando o nosso corpo passa a interpretar que a tireoide é um órgão estranho e começa a atacar. E aí a gente precisa urgentemente entrar com estratégias nutricionais para que a gente possa tentar levar esse paciente à remissão desse quadro, tá? Porque é como se a célula do intestino, as células imunológicas, elas interpretassem que aquilo é um agressor. É que nem quando você gripa, né? Tem um vírus e eles vão atacar esse vírus. Então, é a mesma forma. Então, acontece alguma coisa, né? Que isso não é uma chave que vira de uma hora para outra, não. Isso é uma coisa que vem acontecendo de muito tempo. Então, aconteceu, seu corpo perdeu a capacidade de suportar esse agressor, e aí ele começa a atacar o próprio órgão. Então, assim, depende muito do quadro desse paciente. Mas uma correção é necessária. Mudança de estilo de vida. Gente, ó, ninguém trata doença crônica sem mudança de estilo de vida. A gente precisa mudar o estilo de vida. A gente precisa mudar a questão de realizar atividade física, a alimentação principalmente também. Então, assim, as pessoas dizem, a gente é o que a gente come, né? É um reflexo. Mas a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve e metaboliza. Então, a gente precisa não só comer, a gente precisa saber se nosso trato gastrointestinal está em ordem para que ele possa processar tudo e levar isso adiante, que a gente possa utilizar tudo que a gente come, tá? Nosso ouvinte Xênio está aqui sugerindo que na próxima semana você fale sobre ferritina. Ferritina alta no corpo da mulher. Gente, ferritina alta, eu posso até dar uma entradinha aqui, Marcos, se ainda tiver tempo, né? A ferritina alta, as pessoas têm muito a questão assim, ferritina alta é excesso de ferro. Gente, se a gente pensar em mulher, a gente vai parar para pensar. Mulher com ferritina alta. Mulher, todos os meses existe a perda de sangue através da menstruação. Então, se a gente pensar uma mulher com ferritina alta, é meio complicado, né? Uma ferritina muito alta, um depósito de ferro. Na verdade, uma ferritina alta, ela reflete muito mais um processo inflamatório por qual essa pessoa está passando. Então, mulheres que têm ou pode ser uma doença que a gente chama hemocromatose, tá? Então, a hemocromatose, ela também faz a elevação dessa ferritina. Mas, não sendo isso, quando eu vejo homens, tudo bem, pode ser depósito de ferro, a gente dosa ferro, dosa a transferrina, a gente dosa algumas coisas para compreender. Mas, geralmente, essa ferritina alta é um processo inflamatório infeccioso, agudo ou crônico.
tá? E ponto. A gente precisa saber o que é que essa mulher tem, se tem uma doença inflamatória, se essa mulher tem uma obesidade, se essa mulher... Então, assim, são muitos pontos que a gente precisa investigar para entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Isabelle, como é esse processo infeccioso, inflamatório, COVID. COVID sobe ferritina em algumas pessoas, né? Quem tem sintomas mais avançados, mais sintomas, né? Quem se torna mais sintomático, essa ferritina pode ser elevada, porque é um processo infeccioso e inflamatório, tá? Então, assim, a ferritina sobe. Então, a gente precisa investigar e tratar a raiz do problema. Muitas vezes quer tratar a ferritina, mas, na verdade, ela está sendo alterada por outra situação. E aí, a gente tem que saber o que é essa outra situação. Beleza, então. Já foi, então, Já né? foi. Um abraço, Xênia. Obrigado por sua participação. Isabela, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Lá na Clínica Malvina, em frente à Prefeitura Municipal, né? O telefone de contato 9604-0655. A sala é a 204, tá? E no Instagram, nutricionista.isabelle. 7h14, confirmando 7h14. Volto já com mais informações.